as pessoas querem ser empreendedor, mas não sabem o risco que está correndo. Tem o risco, todo negócio tem risco. Porém, tem pessoas que ficam empolgadas, né? Teve uma ideia, eu tive uma ideia, pede a conta do serviço, sabe? Pega o dinheiro que está guardado, um pouquinho na poupança, um pouquinho ali, e se joga de cabeça. E empreendedorismo não é se jogar de cabeça. Empreendedorismo, ser empreendedor, é ser inteligente, é ter sabedoria, ter conhecimento, é pesquisar o mercado. O que eu vejo muito é que as pessoas não fazem, que é uma obrigação de quem vai empreender, é fazer um plano de negócios. Ele precisa fazer um plano de negócio, ele não pode dar um tiro no escuro. Então eu vejo bastante gente quebrando, eu vejo pessoas que não conseguem se levantar. Essas histórias que você vê na internet, eu quebrei 3 vezes, eu quebrei 5, eu quebrei 10, e parece que é até uma competição, né? Quem quebra mais é mais famoso, é mais inteligente. Olha, eu quebrei, me levantei. Mas você não vê livros, você não vê pesquisas falando de pessoas que caíram e não conseguiram se levantar. São vários. As pesquisas dizem que quando você abre um empreendimento novo, 70% das empresas no primeiro ano quebra. 70% é um número muito alto. De cada 1.000 empresas, 700 quebram. E você já foi entrevistar, alguém já entrevistou essas 700 pessoas de 1.000 para perguntar por que você quebrou? Aí entra o desânimo, aí entra a depressão, aí entra problema, dificuldade, problema familiar. E isso por falta... Começou errado. Tem que começar certo. Quer ser um empreendedor? Primeiro, analisa bem o mercado. Eu tive uma ideia. Mas essa ideia é fácil de ser copiada? Um monte de gente tem ideia e ele lança um produto no mercado, daqui a pouco está cheio de produtos iguais no mercado. O chinês é louco para copiar. Uhum. Não só o chinês, mas tantas pessoas copiam. Aí, eu lancei um produto, tive uma ideia muito boa, abrir um comércio. Ele abre um comércio e ele não pesquisou se no bairro que ele está pretendendo colocar aquele comércio já existem o mesmo comerciante, o mesmo setor ali. Ele quer abrir uma lanchonete, ele quer abrir uma padaria, ele quer abrir um açougue, mas uma farmácia, quantos açougues tem ali, quantas farmácias tem ali? E já são populares, as pessoas já estão acostumadas a comprar daquela pessoa. Aí eu digo para esse empreendedor novo que quer se arriscar, se lançar no mercado, o que ele vai oferecer de diferente? Qual a diferença do comércio dele, se for um comércio dele, para o comércio de outra pessoa? Qual a diferença? Ele vai abrir um açougue, a carne é a mesma. O que ele está fazendo de diferente? Então, ele precisa elaborar uma estratégia de negócio. Quantas pessoas moram naquela região? Qual o nível salarial daquelas pessoas? Que classe que pertence? Classe A, classe B, classe C? Para quem ele vai vender o produto? Se o produto dele ele tem dinheiro suficiente para aguentar alguns meses? Se não entra ninguém. Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha da indenização, porque a maioria das pessoas é indenização, né? Ele pede a conta do serviço, ele faz um acordo, ele monta a empresa e ele se arrisca naquela alegria, naquela afobação, naquela empolgação. E quando ele abre o negócio, não é como eu imaginei, mas aí já é tarde demais. Agora, se ele senta e faz um plano de negócios, ele não precisa fazer um plano de negócio sofisticado. Mauro, o que é um plano de negócio? Para quem está ouvindo e não sabe o que é. Tá falando tanto de plano de negócio, o que é? Por onde eu começo? Tá. Eu vou falar do plano de negócio. Você vai montar... Hoje a gente tem uma ferramenta muito simples, que é o Canvas, que você pode baixar na internet, é de graça. É uma folha A3 ali que você desenha o seu plano de negócio. Então você desenha lá o seu plano de negócio bem simples. Você vai colocar lá o que eu ofereço. Primeiro a gente costuma falar que começa com a matriz SWOT, mas eu vou simplificar. Quais são as suas forças?
Quais são as suas fraquezas? Seu diferencial do concorrente. Qual o seu diferencial? Aonde ele erra que você vai não fazer igual a ele. Correto. Ele vai analisar o nível da pessoa, que classe, né, pertence ali, classe A, classe B, classe C. Ele vai colocar tudo num papel. Ele vai colocar ali quanto tempo ele vai ter de caixa para sustentar o negócio, caso não entre ninguém no comércio dele para adquirir o seu produto. Ele começa a analisar o diferencial. Por que a pessoa vai comprar de mim? Por que ela vai comprar de mim? Como que eu vou fazer com que o meu produto seja bem visto? Porque já tem 3 iguais ali. Por que ele vai comprar de mim? Qual a diferença? Então tem bastante coisas, e eu disse para você essa ferramenta, o Canvas, que tem na internet, ali você baixa ali você consegue analisar direitinho. Eu vou falar para você o benchmark. Você tem que fazer o benchmark. O que é o benchmark? Você vai montar uma farmácia, você vai montar um açougue, você vai montar uma pizzaria. Aí você faz um benchmark, você vai num lugar, num bairro, que não é perto do seu, você já avisa o dono desse lugar, fala, olha, eu estou abrindo um negócio, e eu estou abrindo uma pizzaria, e eu queria conversar com você, porque você já é antigo, você já é antigo no ramo, eu queria que você me desse algumas dicas. Mas, Mauro, você acha que as pessoas fazem isso? Fazem. Davis, o brasileiro, o comerciante, o empresário brasileiro gosta de ajudar. É uma coisa que tem no brasileiro. Nós gostamos de ajudar as pessoas. Todo mundo que eu conversei e fui pedir uma dica quando eu estava começando, fui pedir uma ajuda, davam ajuda, ferramenta, emprestavam ferramenta, nos ajudavam muito. Isso está no sangue do brasileiro. Então, não tem como não ajudar. Existem exceções, é lógico, existem exceções. Mas você está numa cidade, você está num bairro, você vai num bairro bem distante e você fala, olha, eu vou montar uma pizzaria, eu estou num bairro bem longe, não ofereço risco para você, eu gostaria que você me ajudasse, aonde que eu compro os produtos, que tipo de cliente, como que eu faço, sabe? Aí ele te dá detalhado tudo que você tem que fazer, isso se chama benchmark. E nisso você começa a dizer, e qual que é a sua margem? Ele vai falar até a margem dele. Olha, a margem é 30%, a margem é 10%, vale a pena, não vale a pena. Ele vai te dizer para você assim, olha, cai fora, esse negócio é uma fria, eu estou tentando vender. Eu já vi acontecer muito disso. Aí você diminui esse número de 70%, você não vai estar dentro desses 70%, você vai estar dentro dos 30% que vai dar certo. Então, aí você monta. Quais os erros que eu costumo ver? Você já foi em um estabelecimento comercial, banheiro sujo, teto embolorado. Vamos falar de nenhum comércio, não precisa ter comida, pode ser uma casa de material para construção, tem que ser apresentável. Uhum. Então, o que eu vejo muito é as pessoas não se incomodar com a limpeza, com a organização, com o ambiente. Todo mundo gosta de entrar num ambiente e se sentir bem naquele ambiente. Gosta de ser respeitado, ser bem atendido. Então, eu vejo muitos cometerem um erro, que eu não acredito nesse erro que eles cometem. Você entra no lugar, o lugar é perfeito, bonito, o piso está brilhando, os vidros estão limpinhos. Aí daqui a pouco você resolve ir no banheiro. Fala, eu vou no banheiro. Quando você chega no banheiro, você não consegue nem entrar no banheiro, porque não lavam o banheiro. É tão simples lavar um banheiro, não lava o banheiro, sabe? Papel jogado para tudo quanto é lado, aquelas bacias imundas, sem lavar. Como que, no detalhe, as pessoas pecam no detalhe. Uhum. E o bom observador, quando entra, ele olha e fala assim, eu nunca mais entro aqui. Uhum. Eu não como mais aqui. Porque você vê que o cara fez tudo bonitinho, caprichou, mas ele se esqueceu do detalhe. E o empresário, ele caia no detalhe. E outra coisa que eu percebo também, Mauro, é que eles erram também, principalmente comércio, em quem eles colocam para ser à frente da empresa. Correto. Aí vai lá, coloca aquela pessoa que está insatisfeita, que não é a pessoa preparada nem para estar à frente. Eles colocam o menor para
para receber as pessoas, onde ele não tem nenhum preparo para dar um bom dia, uma boa noite, uma saudação que seja. E a saudação é o básico, mas o segredo não está na saudação, é na maneira que você é tratado. E aí, às vezes, tem um lá que é maior simpático lá dentro e não está ali na frente para receber as pessoas. Eu vejo isso muito em conversa, principalmente no shopping. Muito, muito. Eu tenho conversado com alguns amigos, parece que a frequência dessas pessoas que te recebem mal está aumentando, ao invés de diminuir. Talvez você contrate uma pessoa, quando você é um empregado, você tem que fazer o melhor possível, porque você foi contratado e dali sai o seu salário, dali sai o seu ganha-pão. Não importa se o salário que te ofereceram, você aceitou aquele salário. Então você não foi, não mentiram para você, você vai ganhar X e você vai ganhar X. Porém, se você quiser crescer, você tem que mostrar que você é um bom funcionário. Você tem que mostrar que você é diferente. É isso que você tem que se destacar no meio dos outros. Você não é igual aos outros, você tem que se destacar no meio dos outros. E isso acontece muito. Por quê? Na hora de você contratar, você não observa bem quem você está contratando. Você precisa analisar a educação da pessoa, né? Dar um treinamento para a pessoa. Você não precisa contratar a pessoa e achar ela pronta no mercado. Você pode treinar. Um atendente, você pode treinar como que recebe o cliente, como que é educado, sabe? Então isso tudo faz com que as empresas comecem errado. Já começa errado. Então nós nem partimos ainda para os outros passos. Uhum. Nós estamos falando do primeiro passo. O primeiro passo é um bom planejamento. É você planejar aonde você vai colocar a sua empresa, o seu comércio, quem vai trabalhar para você, quais as pessoas que vão trabalhar para você, treinar as pessoas que vão trabalhar para você, ver se você tem dinheiro suficiente para aguentar um certo período, porque muitos pensam que quando você começa a trabalhar por conta, quando você tem um CNPJ, muitos pensam que o retorno é imediato. Não, o retorno demora muito. Demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, demora bastante. E aí eu pergunto, você tem dinheiro suficiente para aguentar todo esse tempo? Caso o retorno não venha. Isso, caso o retorno não venha. E quando o retorno vem, a pessoa acha que aquele dinheiro é dele. Não é dele. Ele tem que reinvestir. Ele tá lá, abriu, como eu disse para você, vai abrir uma pizzaria e entrou 15, 20 mil reais no bolso dele naquele mês. Ele falou, poxa vida, a minha pizzaria foi boa, deu 15, 20 mil reais. Aquele dinheiro não é dele. Aquele dinheiro é para ele pagar água, luz, telefone, é para ele pagar a internet, é para ele pagar os funcionários e para ele reinvestir na própria empresa, porque ele vai precisar continuar comprando os produtos para fazer a pizza. Uhum. E ele precisa reinvestir. Ele acha que aquilo é dele. Então ele embolsa. Eu vi muitas pessoas embolsam aquilo e aí... Para o mês que vem ele não tem dinheiro, ele entra no banco, ele pede dinheiro emprestado, ele entra naquela maquininha do cartão que as pessoas pagam pelo cartão, ele pede para que a empresa adiante para ele, ela cobra uns juros muito altos. Então ele vai se enrolando e ele começa, poxa vida, isso não dá certo. Não é que não dá certo, é que você começou errado, começa certo, começa com um bom colchão, um bom dinheiro. Eu não estou nem falando de capital de giro, você precisa do capital de giro, ele vai girar dentro da empresa. Então você precisa daquele capital para girar dentro da empresa. Eu não estou falando desse, estou falando desse para girar dentro da empresa e também um outro dinheiro caso aconteça alguma coisa, ou como aconteceu uma pandemia. Não aconteceu uma pandemia? Alguém estava prevendo? Não, ninguém, né? Não existe. Quebrou é imprevisível. Você ser empreendedor, você vai trabalhar com imprevisível. E isso te ensina a ser cada dia melhor, porque você está arriscando, né? Você está entrando num projeto de risco, porém aquilo vai te dando uma maturidade tão grande. Por isso que são poucos que vencem. Eles vencem porque são poucos, porque não começa direito. Mas aqueles que começaram certinho, eles vão até o final. E por isso que eles se tornam cada vez mais fortes. Uma pandemia, como eu disse para você, poxa vida, 1 ano, 2 anos. Aí você tem dinheiro para indenizar? Primeiro, você vai demitir algumas pessoas, porque está fechado, o seu negócio está fechado, mas você tem dinheiro para indenizar? Né? Primeiro passo. Um exemplo disso, Mauro, são o que aconteceu com muito buffets, né? As pessoas Correto. pagaram adiantado 50%, Correto. o buffet gastou o dinheiro
Entrou a pandemia, beleza. Isso mesmo. Ele sobreviveu com esse dinheiro. Só que o seguinte, aí as pessoas voltaram, ó, que era a minha festa. O buffet não tinha o dinheiro. Ó, para você ver uma coisa interessante, ó. Na Bíblia, em Lucas 14, 28, 30, né, fala sobre o planejamento. Qual a pessoa que vai construir uma torre, antes de construir a torre, calcula para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la? Então, a Bíblia já fala do planejamento, que você tem que planejar. Tem dinheiro suficiente, faz os cálculos. Você tem que sentar, tem que fazer o cálculo. Quanto que eu vou ter de retirada? Poxa vida, o meu padrão de vida, eu tenho que retirar R$5.000, né? Então, você vai tirar R$5.000. Você sabe uma coisa que as pessoas, um erro grotesco que as pessoas cometem, é não separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, você é pessoa jurídica, você tem a empresa. Amanhã você começa a funcionar a sua empresa. Você está trabalhando a todo vapor, animado, cantando, feliz. Não sei se você vai cantar ou ficar feliz, mas suponhamos que você vai cantar e vai estar feliz todos os dias. Porque você tem o seu negócio. Tá o seu negócio, está aquilo que entrando você sonhou. Gente. Tá. Aí daqui a pouco o dinheiro começa a entrar e passou os 30 dias e você, ao invés de ter feito uma retirada, né? Uma retirada, que eu digo, é um salário, né? Que a gente diz aí no mercado, que chama retirada, mas um salário, você pega esse salário para pagar suas contas, mas ao invés disso, você pega os seus boletos e você paga pela empresa. Você pega a sua conta de luz e paga pela empresa. Você pega a sua conta de água, você paga pela empresa. Você pega a escola do seu filho, você paga pela empresa. Aí você vai fazer uma confusão tão grande e aí você vai quebrar. Aí você vai, você está batendo no peito e falando, eu quero quebrar. Você tem que dizer o seguinte, olha, o meu salário é X. Suponhamos, eu vou falar hipoteticamente R$5.000. Meu salário é R$5.000. Então você vai tirar aqueles R$5.000, você vai pagar as contas. O resto é da empresa, o resto não é da seu. Empresa, não é seu, é da empresa. Mas muitos amigos meus que quebraram, misturaram. Essa mistura é perigosa, David. Essa mistura é perigosa, quebra mesmo. Não tem como não quebrar. Porque aquilo vira uma coisa que... Aí eu tinha um amigo meu, que ele tinha uma empresa, e era uma fábrica, tá? E tinha um ótimo faturamento. Mas tudo que ele recebia... O filho falou, pai, paga meu cartão de crédito. A mulher, olha, paga meu cartão de crédito. Eu comprei uma roupa, isso. E foi levando, daqui a pouco aquilo virou uma bola de neve e quebrou a fábrica. Aí ele me perguntou, mano, por que a minha fábrica quebrou? Tive outras coisas que aconteceram, mas esse fator que ele não conseguiu separar a pessoa física da pessoa jurídica foi o mais determinante para ele ter quebrado. Aí ele, puxa vida, ninguém me avisou, ninguém falou nada. Só que na hora que você vai se levantar é difícil, não é fácil. Como eu disse para você, você vê pessoa pulando, gritando que quebrou e se levantou fácil. Não é fácil. E são exceções, não são todos que se levantam. Tem muitos aí que estão quebrados, tem muitos que estão falidos, tem muitos que... Olha, tem um monte de histórias que eu vou contar para você, está cheio de gente que começou errado. Tem uns que começaram certo, mas no meio do caminho, puxa vida, aconteceu alguma coisa e ele não teve paciência o suficiente, ele não teve conhecimento ou sabedoria o suficiente para dar uma direção no seu negócio. Então tem um monte de fatores. E eu sempre digo, quando você vai começar uma fábrica, quando você vai começar empreender, se aconselha com pessoas que sabem, com pessoas que têm histórico, com pessoas que podem te dar conselho, com pessoas que podem colocar você na direção certa. Não adianta você falar com qualquer um, eu vou falar com meu cunhado. Pô, seu cunhado fez alguma coisa importante? Qual o histórico dele para ele te dar um conselho? Eu vou falar com o meu sobrinho, eu vou falar com o meu tio. O que o seu tio fez de interessante como empreendedor que ele pode te aconselhar? O conselho não é para você ficar pedindo para qualquer um. Não é qualquer pessoa. Não, o conselho se pede para quem pode dar, para quem tem histórico, para quem sabe, para quem conhece, para quem já passou por aquilo. E aí que eu falo para você, tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com a família, falar, olha, nós vamos começar agora.
Então, a família, ela vai te dar o apoio. Por quê? Se alguma coisa der errado, e você não tiver uma esposa, se você não tiver uns filhos que te ajuda, que põe você para cima, aí o negócio fica mais difícil. Fechou?